Senhor, amados juniores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para começar mais um trimestre de aulas abençoadas. Quero louvar ao Senhor pelo nosso encerramento, que foi uma bênção, pela provisão que Ele nos deu, amém? E também quero louvar ao Senhor pela vida de cada juniores novos integrantes da nossa classe. Vocês são uma bênção, que Deus possa abençoar vocês e sejam muito bem-vindos à nossa classe de juniores, amém? Hoje é a nossa aula de número 1, que é Noé, um pregador ousado. O nosso memorizando é: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está em Romanos capítulo 6, versículo 23. Agora iremos para os nossos versículos da semana. Eu peço que vocês peguem a sua Bíblia Sagrada e nos acompanhem, e me acompanhem na leitura dos versículos. Amém, crianças? O nosso primeiro versículo está em Marcos, capítulo 16, o versículo 15 ao 18, que diz: Então ele disse: Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que creem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando puserem a mão sobre os doentes, estes ficarão curados. O Senhor Jesus estava dizendo aqui aos discípulos para eles irem pelo mundo todo e pregar o evangelho a todas as pessoas. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou seja, o Senhor nos manda, através da palavra dele, pregar o evangelho, porque os discípulos pregaram o evangelho, fizeram o ID de Jesus, e hoje nós somos frutos desse ID. Então, crianças, através das nossas vidas, nós devemos frutificar na vida de muitas pessoas também. Eu e você temos que também pregar o evangelho a todas as pessoas, para que essas pessoas preguem o evangelho a outras, e assim a palavra do Senhor vai indo, até alcançar todas as pessoas, amém? E aqui o Senhor nos fala que quem crer e for batizado será salvo. Tem que crer e ser batizado. Nós cremos pelo poder do Espírito Santo. Quando eu e você pregamos o evangelho, quem convence as pessoas é o Espírito Santo, amém, crianças? E quem não crer será condenado. Nós temos que orar ao Senhor para que as pessoas que nós falarmos do amor dele creiam no poder dele, creiam na salvação dele, amém? Ao que crer será dado o poder de fazer estes milagres. Nós teremos o poder de expulsar demônios, teremos o poder de libertar as pessoas das garras de Satanás, nós teremos o poder de libertá-las das mãos do inimigo, de expulsar os demônios da vida das pessoas. E também teremos o poder de falar em novas línguas. Nós iremos transbordar no Espírito Santo que habita em nós. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem morar em mim e em você. E esse Espírito transborda em nós, e quando ele transborda, nós falamos em novas línguas. Amém, juniores? E se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão, e não sofrerão nenhum mal. Então o Senhor nos diz aqui que nós não sofreremos nenhum mal. Por quê? Porque nós somos protegidos pelo Espírito Santo. Nós somos protegidos pelo nome de Jesus. E quando puserem a mão sobre os doentes, estes ficarão curados. O Senhor nos diz que nós teremos o poder de ministrar cura também. Quando nós colocarmos as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Crianças, recebam essa palavra. Vocês têm o Senhor Jesus, o nome dele, sobre a vida de vocês, e o Espírito Santo que habita em vocês. Então, vocês têm esse poder de fazer todas essas coisas. Amém, juniores? O nosso próximo versículo está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 e 23. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso por anunciar o evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Faço tudo isso por causa do evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Ai de mim se não pegar o evangelho. E aí Paulo diz que ele tem que se portar, ele se porta no meio das pessoas como elas são. No meio dos judeus, ele se portava como judeu. No meio dos não-judeus, ele se portava como os não-judeus. Ou seja, ele se comportava com aquelas pessoas de acordo com o ambiente que ele estava. Não quer dizer que ele estava desobedecendo a palavra do Senhor. Ele não estava pecando. Ele estava obedecendo a lei de Moisés nos judeus, e também os que são gentios, ele também estava se comportando como eles. Aqui, juniores, nós aprendemos com Paulo a pregar o evangelho, a nos portar humildemente para ganhar todas as pessoas. Nós temos
que obedecer a palavra do Senhor, para que essas pessoas entendam que nós somos servos do Senhor, para que possamos ganhar elas para Jesus. Amém? O nosso próximo versículo está em Provérbios, capítulo 24 e versículo de número 11, que diz: procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Ou seja, nós temos que pregar o evangelho às pessoas que estão sendo escravizadas por Satanás. Por quê? Porque elas estão sendo arrastadas para a morte. Nós temos que ser servos do Senhor nessa terra, fazer a vontade do Senhor, pregar o evangelho, fazer o bem a todas as pessoas, porque eles estão sendo arrastadas à morte. Nós temos que ser servos do Senhor, obediente em ministrar a palavra do Senhor e tirar as pessoas da morte, ou seja, da morte, da vida, da morte espiritual delas, e também, se for algum caso de morte, nós temos que ajudá-las fazendo o bem, pregando o evangelho a todas as pessoas, para que elas possam conhecer o poder salvador e curador de Jesus Cristo. Amém, crianças? O próximo versículo está em Ezequiel, capítulo 18, e versículo de número 4, que diz: pois a vida de todas as pessoas pertence a mim, tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. A pessoa que pecar é que morrerá. Aqui o Senhor estava falando, porque naquela época, naquele tempo, as pessoas falavam que os filhos pagavam o preço dos pais, ou seja, os pais pecavam, eram os filhos que pagavam o preço. Aqui o Senhor estava dizendo a nós que quem erra é que paga o preço do erro. Quem pecar é que morrerá. Ou seja, vocês não pagam o pecado dos seus pais. Os seus pais não pagam o pecado de vocês. Nós que erramos, pagamos pelos nossos próprios erros. Então nós temos que nos portar de acordo com a palavra de Deus, para que possamos colher bênçãos, colher coisas boas das nossas vidas, do nosso bom comportamento. Amém, juniores? O nosso próximo versículo está em João, capítulo 9, e versículo de número 4, que diz: precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém mais poderá trabalhar. Nós temos que trabalhar enquanto é dia, enquanto o Senhor Jesus está aqui. Ele estava dizendo aos discípulos que tem que trabalhar enquanto ele estava lá, porque vai chegar uma hora em que não poderemos mais pregar o evangelho, vai chegar um tempo em que não poderemos mais ministrar a palavra do Senhor. Então temos que aproveitar esse tempo, juniores. Por quê? Porque o Senhor Jesus está conosco. Nós temos a ação do Espírito Santo neste mundo ainda. Amém? Temos que obedecer a palavra do Senhor e nos comportar de acordo com o que ela nos manda. Amém, crianças? O nosso próximo versículo está em Mateus, capítulo 10, e versículo de número 19, que diz: quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, para que vocês não fiquem preocupados quando o mundo julgar vocês, porque o Senhor falou que nós seremos como ovelhas no meio de lobos. Por quê? Porque seremos lançados a pessoas que não creem no Senhor Jesus, pessoas que não sabem do Evangelho, pessoas que não creem na palavra dele. Então, elas poderão nos humilhar, poderão falar que estamos mentindo, ou poderão não crer na palavra. Então, o Senhor nos manda que não nos preocupar com o que iremos falar, porque na hora certa o Espírito Santo que habita em nós nos dará a palavra. Amém, juniores? Agora iremos para a nossa história, que é Noé, um pregador ousado. Que bênção esse Noé, né? Na época de Noé, a palavra nos diz que naquela época a Bíblia nos leva a entender que não tinha caído chuva. Quer ver? Em Gênesis, capítulo 2, e versículo de número 4 diz: quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuva e não havia ninguém para cultivar a terra. Então a palavra nos leva a entender que naquele tempo não havia chovido sobre a terra. Então nós iremos aprender a história de Noé agora. Amém, crianças? Noé era um pregador abençoado. Noé era um servo obediente. Amém, crianças? Nos dias de Noé, as pessoas viviam sem temor a Deus, fazendo coisas que entristeciam o coração do Criador. Ou seja, naquele tempo, as pessoas eram más, muito más, e entristeciam o coração do Senhor. Elas não obedeciam à palavra do Senhor. Deus viu que a natureza humana era má
continuamente, ou seja, ela era má e continuava sendo má. Nós temos visto isso nos tempos de hoje, né, juniores? As pessoas estão sendo má e continuando a sendo má. Então o Senhor anunciou ao seu servo Noé que enviaria um dilúvio sobre toda a terra como uma forma de castigar o homem por conta dos seus pecados. Imagine só o que era um dilúvio. Dilúvio era muita água, muita chuva com muita água. O Senhor enviaria essa água para castigar aquele povo mau, para castigar aquelas pessoas que faziam maldade. E para pagar o preço dos seus pecados. Noé era um homem correto e sempre obedecia a Deus. Por causa disso, o Senhor resolveu livrá-lo do mal que planejou trazer sobre a terra. Noé era um servo bom e fiel. O Senhor iria castigar aquele povo porque aquele povo estava sendo mau. Noé era um servo obediente e o Senhor viu nele um coração obediente. E por causa de Noé, o Senhor resolveu mudar a situação e livrá-lo do mal que ele planejou sobre a terra. Foi aí que Deus mandou Noé construir uma grande arca para sua esposa, seus filhos Sem, Cã e Jafé, com suas respectivas esposas. O Senhor mandou Noé construir uma arca. Ele mandou construir uma arca para a esposa dele, para os seus filhos Cã, Jafé e Sem, com suas respectivas esposas, ou seja, para os filhos deles e as suas esposas. O homem de Deus fez a sua parte e anunciou ousadamente a todas as pessoas da sua época que Deus enviaria o dilúvio. Noé e seus filhos e sua esposa anunciaram ousadamente a palavra de Deus. Noé, os seus filhos e a sua esposa, eles anunciaram toda a palavra de Deus ousadamente para aquelas pessoas. Imagine quando ele estava falando que iria chover sobre a terra e naquela terra não tinha chovido ainda. Imagina as pessoas sem acreditar e Noé ousadamente ali falando que Deus ia mandar um dilúvio, ia mandar chuva, que iria devastar toda aquela terra. Imagina eu e vocês hoje pregando o evangelho, falando que o Senhor vai trazer uma grande destruição para essa terra. Que nós temos que acreditar no Senhor Jesus para que possamos ser salvos. Nós temos que pregar o evangelho ousadamente como Noé fez. Hoje em dia, nós estamos passando por isso também, crianças. Nós estamos pregando o evangelho. Olha essa pandemia que tem nos acometido. Isso é por desobediência do povo, pela maldade do povo, como nessa época. O homem de Deus fez a sua parte e anunciou ousadamente todas as pessoas de sua época que Deus enviaria o dilúvio. O projeto de Deus não era destruir a humanidade, e sim trazer a regeneração sobre aquela terra, já que o pecado do homem era grande diante de Deus. Aí, Noé, os seus filhos e suas esposas, eles anunciaram o evangelho, que Deus iria trazer um dilúvio sobre aquela terra, os seus filhos e a sua esposa. Naqueles dias, mas infelizmente as pessoas que ouviram a mensagem de Noé não quiseram obedecer e sofrer as consequências de suas escolhas. Naqueles dias, Deus ordenou que os animais entrassem na arca de 2 em 2, macho e fêmea. O Senhor ordenou que macho e fêmea entrassem na arca. Imagine só que coisa mais linda, os animais indo de 2 em 2 pela ordem do Senhor, porque o Senhor prometeu a Noé que iria salvá-lo, salvar ele e a sua família. Então o Senhor mandou que viessem os animais de 2 em 2 entrar na arca. Olha que coisa mais abençoada. Cada animal veio com seu par, macho e fêmea, para entrar na arca, obedecendo ao mandamento do Senhor. Assim, o Senhor salvou Noé e sua família. Por quê? Porque eles obedeceram. Criança, hoje nós temos que obedecer à palavra do Senhor. Então, os animais foram vindo 2 em 2, obedecendo a palavra do Senhor. Imagina que coisa mais linda. Os animais vindo, obedecendo a mensagem do Senhor. Macho e fêmea, eu acredito que deve ter sido uma coisa muito grandiosa. Noé vendo aqueles animais vindo pela presença do Senhor, pela ordem do Senhor sobre a vida deles. Imagine a cena, uma grande quantidade de animais entrando em uma grande embarcação. Muitos duvidaram de Noé e zombaram de sua fé. Outros acharam que ele estava ficando louco. Como seria possível tudo isso ser verdade?
até que chegou o esperado dia em que o céu escureceu e veio sobre a terra. Choveu durante 40 dias e 40 noites sem parar. Aí o Senhor mandou Noé entrar na arca, ele e a sua esposa entrar na arca. E o Senhor fechou a arca. Fechou a arca com Noé, a sua família e todos os animais, 2 de cada espécie, sendo macho e fêmea. E caiu chuva. Aí o céu, nesse dia o céu escurece e veio sobre a terra uma grande chuva. Choveu durante 40 dias e 40 noites sem parar. Imagina, crianças, chover durante 40 dias e 40 noites. Imagine só Noé pregando a palavra sobre aquelas pessoas e aquelas pessoas não acreditando nele. Imagine só aquelas pessoas zombando e vendo tudo isso que Noé tinha pregado acontecer. Imagine eu e você pregando o evangelho e as pessoas não estão acreditando. E quando chegar o dia do Senhor, o desespero que não irão causar na vida delas, aquelas pessoas ficarão desesperadas. Todas as fontes dos rios rebentaram e transbordaram por toda parte até que as águas cobriram os mais altos montes. E assim morreram todas as pessoas e os animais que ficaram de fora da arca. Somente a família de Noé que estava dentro da arca se salvou. Por que a família de Noé se salvou e os animais que estavam na arca? Por quê? Porque Noé foi um servo obediente. Ele obedeceu a palavra do Senhor, construiu a embarcação que era a arca e o Senhor ordenou que os animais vissem e ele guardou toda a família dele, os seus filhos e as suas esposas. E entrou Noé e a sua esposa e o Senhor lacrou. Por quê? Porque Noé obedeceu. Crianças, nós temos que ser servos obedientes à mensagem do Senhor, ser servos obedientes à palavra do Senhor, como Noé fez. E nós seremos salvos dessa grande maldade que está acontecendo neste mundo, hein? O patriarca e sua família passaram mais de um ano dentro da arca. Quando saíram, a primeira coisa que fizeram foi adorar a Deus. Noé construiu um altar ao Senhor e ofereceu um holocausto. Quando Noé saiu da arca, ele agradeceu a Deus por tudo que o Senhor tinha feito a ele, por tudo que o Senhor o tinha guardado pela obediência dele. Noé era um homem justo, reto e andava com Deus e se tornou um pregador ousado. Crianças, Deus abençoou a Noé e aos seus filhos e disse: multiplicai-vos e enchei a terra. Eu faço uma aliança com vocês. Nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. O arco celeste será o sinal dessa aliança. Era difícil para os seus filhos serem diferentes em um mundo que ninguém fazia a vontade do Senhor. O Senhor falou para Noé que nunca mais ele iria destruir a terra com aquela quantidade de água, com o dilúvio. Então ele fez um arco, que é o arco-íris, para provar a Noé que todas as vezes que ele olhasse para aquele arco, ele iria lembrar da aliança que ele tinha feito com Noé. Por quê? Porque Noé foi um servo obediente. Juniores, nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Temos que ser pregadores ousados, pregar a palavra do Senhor, pregar esse evangelho de paz, esse evangelho da salvação, para que todas as pessoas venham a ser ministradas pela palavra do Senhor. Nós temos que ser servos obedientes, ensinar a este mundo a palavra do Senhor, a todas as pessoas. Olha o que tem acontecido com este mundo por causa da desobediência do povo. O Senhor permitiu tudo isso acontecer porque o povo tem sido mau e desobediente. Então, eu e você, juniores, temos que ser obedientes, temos que mostrar em nós o poder de Deus, a obediência do Senhor e pregar o evangelho a todas essas pessoas. Noé foi um servo obediente, um pregador ousado. Ele pregou aquelas pessoas e aquelas pessoas não acreditaram, mas ele, por sua obediência, o Senhor o salvou ele e toda a sua família. Então, Noé agradeceu a Deus fazendo um altar em adoração, em agradecimento ao Senhor. Nós temos que ser como Noé, crianças. Nós temos que ser servos obedientes à palavra do Senhor. Amém? A partir de hoje, preguem o evangelho ousadamente a todas as pessoas na casa de vocês, para o papai e para a mamãe que ainda não conhece Jesus, para o primo, para o titio, para o amiguinho. Preguem no WhatsApp, preguem em todas as redes sociais que vocês podem alcançar através do papai e da mamãe. Falem de Jesus para as pessoas, falem que ele irá voltar, que ele irá separar um povo, que tem um povo separado para ele. Então que as pessoas possam o aceitar o sacrifício que ele fez por mim e por vocês, juniores. Então preguem o evangelho e que o Espírito Santo, através da vida de vocês, convençam as pessoas. Amém? Agora iremos orar e agradecer o Senhor nosso Deus
pela aula de hoje, pela bênção da aula de hoje que o Senhor nos deu. E eu quero louvá-lo por essa história, pelos visuais, porque a Hila que prepara os meus visuais, viu, juniores? É uma bênção. Eu louvo ao Senhor pela vida dela e pela vida de cada um de vocês. E pela vida dos tios e tias desse grupo, né? Tia André e tio Everson, louvo a Deus pela vida de vocês também. E juniores que estão chegando agora, que o Senhor venha abençoar cada um de vocês. E vocês que já estão conosco, sejam muito abençoados também. Amém? Vamos orar então? Poderoso, eterno e maravilhoso Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas, pela proteção, por ter nos guardado até aqui, Senhor, por ter guardado a nossa família deste mal. Pai, eu te peço sobre a vida das pessoas que estão sofrendo, Senhor Deus, que o Senhor venha com a cura, venha com a salvação. Senhor, que o Senhor venha sobre a mente de cada junior, Senhor Deus, que eles possam pregar a Tua palavra ousadamente, que eles possam ser cheios da Tua presença, cheios do Senhor, cheios do querido Espírito Santo, e preguem a palavra a todas as pessoas, que eles possam ser servos obedientes nessa terra, que através da vida deles o Teu nome seja exaltado e glorificado, e que todas as pessoas venham a Te conhecer, Senhor Deus. Te louvo pela vida dos juniores que estão chegando agora, Pai de amor, que o Senhor venha trabalhar na vida deles, que eles se sintam, Senhor Deus, em casa, na nossa classe juniores. Grande Deus, eu te peço sobre a vida de cada tio e de cada tia, te peço pela vida do nosso pastor, pela vida da nossa família, venha nos guardar e nos proteger de todo mal, nos fazer servos obedientes, grande Deus, em nome do Senhor Jesus, amém.